Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à TV Otimista. Eu sou Carla Michele Quaresma e você acompanha, a partir de agora, o programa Eleições 2024. Encerramos hoje a série especial de sabatinas com os candidatos a prefeito de Fortaleza. A ordem das entrevistas foi definida a partir da confirmação dos convites. E o sabatinado de hoje é Evandro Leitão, do PT. Quais as principais propostas do candidato para a cidade de Fortaleza? O que o candidato pensa sobre o hegemonismo do PT na política brasileira? Vamos fazer um balanço das gestões Eumano de Freitas, do PT, e José Sarto, do PDT. Ainda, os reflexos da disputa de 2024 nas eleições de 2026. Estes e outros assuntos a partir de agora, no programa Eleições 2024, e contamos com a sua companhia. Evandro Sá Barreto Leitão é bacharel em Ciências Econômicas e em Direito. O convidado é pós-graduado em Gestão Pública e Marketing. Evandro Leitão é auditor da Secretaria da Fazenda do Estado. Evandro Leitão está no 3º mandato de deputado estadual. O candidato a prefeito de Fortaleza é o atual presidente reeleito do Poder Legislativo. Participam do programa o diretor de jornalismo do Grupo Otimista, jornalista Erivaldo Carvalho, e o editor de política, Oceli Lopes. Candidato, seja muito bem-vindo, é uma satisfação recebê-lo. Eu queria começar perguntando, diante de um cenário tão competitivo, qual o seu diferencial em relação aos demais candidatos? Antes de mais nada, um prazer, Carla, Erivaldo, Oceli, e a todos que nos acompanham, todos os telespectadores, internautas que estão nos acompanhando. Bem, eu sempre digo, Carla, que o nosso principal diferencial relativo aos demais candidatos concorrentes à Prefeitura de Fortaleza, além de toda a minha trajetória de vida, experiência que tenho tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Executivo. No Poder Legislativo estou no meu 3º mandato, presidente eleito e reeleito, que sou da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará como presidente. Como secretário de Estado no Poder Executivo, de uma experiência extremamente enriquecedora. Fui durante 3 anos secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social, onde pude conhecer diversas políticas na área da ação social, na área do trabalho, na área do empreendedorismo, não só conhecer, mas também implementar aquilo que eu imagino, aquilo que eu entendo, que eu compreendo como o melhor na época para o Estado do Ceará. E coincidência ou não, na época, durante os 3 anos que estive como secretário de Estado do Trabalho, nesses 3 anos o Estado do Ceará bateu o recorde de empregos, de empregos em todo o Brasil. Portanto, eu dei minha contribuição. É claro que não foi apenas eu, foi um conjunto de fatores, mas eu tenho certeza que também demos a nossa contribuição. E é essa experiência política, que tenho experiência no Poder Executivo, e também o único candidato que tem um grande diferencial é de estar alinhado efetivamente com o presidente Lula, com o ministro Camilo Santana, com o governador Eumano de Freitas, pessoas líderes nos quais já implantaram tantas políticas exitosas e que transformaram a vida das pessoas. Minha Casa Minha Vida, o Pé de Meia, agora por último, onde o ministro Camilo Santana, ministro da Educação, implantou, o Ceará Sem Fome, onde o governador Eumano implantou, e eu faço parte desse time com muito orgulho e sou o único candidato que efetivamente, através da minha experiência, através da minha trajetória de vida e da minha capacidade de trabalho, juntamente com esse time de pessoas, esse time de lideranças é que pode verdadeiramente implementar ações políticas alinhadas, verticalizadas com o governo federal, o governo estadual e a Prefeitura de Fortaleza. Candidato, seja muito bem-vindo. O senhor é candidato pelo PT a partir de um processo de debate interno, etc., que desagou na candidatura do senhor. Mas uma eleição competitiva como a de Fortaleza se ganha com estrutura partidária, com pragmatismo político e também com militância, que é um pouco aí o perfil do PT. Eu pergunto ao senhor, como é que está o clima interno do partido que ele lançou a prefeito, particularmente a militância, a base do partido?
como é o clima de pacificação, digamos assim? Primeiro é importante, Erivaldo, a gente dizer que esse processo interno dentro do PT foi extremamente amplo, democrático, transparente e aquele, no caso, no meu nome que venceu internamente, que está agora representando o partido nessa disputa eleitoral. Então, é bom que a gente deixe assim, muito claro a forma da disputa que se deu. Segundo, não poderia estar melhor. O ambiente não poderia estar melhor. A nossa militância, a militância do Partido dos Trabalhadores, está extremamente engajada. Todas as correntes, todas as tendências estão extremamente engajadas. E eu só tenho mesmo que agradecer, e assim o fiz na semana passada, quando nós tivemos um momento lá na sede do Partido dos Trabalhadores, onde toda a nossa militância estava lá, e eu agradeci pelo engajamento, pela maneira como eles me acolheram dentro do partido. Vocês sabem que eu entrei no partido no final do ano passado e me acolheram muito bem, com muito respeito, e eu só tenho que agradecer, e estamos aí nessa disputa juntamente, eu represento o projeto do Partido dos Trabalhadores e do arco de alianças que nos dão sustentação e que nos dará sustentação na nossa gestão. Então eu estou representando e eu só tenho aqui a agradecer, e estamos aí na luta, na batalha árdua, o desafio é grande, mas eu tenho certeza que com todos os militantes, todos aqueles que acreditam numa Fortaleza melhor, nós iremos conseguir o êxito, que é no dia 6 de outubro, a gente vencer as eleições. Deputado Evandro, 2 partidos, né, reivindicavam participar da sua chapa como vice, o PSB e o PSD 55. Como foi esse processo que acabou escolhendo a médica geriatra Gabriela? Marceli, política se faz com construção, com diálogo. A gente dialogando, construindo, sem imposições. Não existe dono de verdade, da verdade. A verdade eu aprendi com a vida que existem 3 verdades, a sua, a minha e a dos outros. Então, a gente tem que construir, nós temos que construir relações através do diálogo, através da escuta, e foi o que foi feito. Nós construímos não só com o PSD e com o PSB, mas com os demais partidos, com o PV, com o PCdoB, com o MDB, com republicanos, com o PP, certo? E construímos justamente hoje o nome da Gabriela. A Gabriela, como você disse, uma médica, uma mulher médica geriatra, uma mulher que já teve experiência no exterior, em São Paulo e aqui em Fortaleza, aqui no HGF, em São Paulo, em Paris, onde ela também trabalhou. E ela é uma pessoa extremamente dedicada, uma mulher que vai ajudar muito, eu tenho absoluta certeza e convicção que ela vai ajudar muito na nossa gestão. E eu sempre tenho dito, ela não será uma mera figurante, mas ela sim será uma protagonista juntamente ao meu lado, para que a gente possa fazer de Fortaleza a cidade que nós desejamos para os próximos 4 anos. Candidato, nós temos acompanhado a sua campanha de rua e ela tem mobilizado as principais lideranças do Partido dos Trabalhadores, mas há uma ausência sentida, a da deputada Luiziane Lins. Em algum momento ela vai entrar nesse primeiro turno da campanha? É importante que a gente diga, Carla, o seguinte, que eu tenho as maiores lideranças do Estado do meu lado me apoiando. Eu tenho, primeiro, o presidente Lula, não é nem do Estado, do país, o presidente Lula. O presidente Lula que me ligou, me chamando para ir em Brasília conversar com ele. Agora, nesses últimos dias, cheguei, inclusive, ontem de Brasília. Então, tem o presidente Lula que já veio aqui, virá até o final, nesse primeiro turno, virá novamente. Segundo, eu tenho a maior liderança desse Estado, liderança política do Estado, uma das maiores. O ex-governador, atual ministro da Educação, Camilo Santana, com 80% de aprovação em todo o estado do Ceará, e em Fortaleza também não é diferente. Terceiro, eu tenho um governador do estado, é o Mano de Freitas, governador que também está numa situação razoável em todo o estado do Ceará e aqui em Fortaleza. Tem o senador Cid Gomes, tem os maiores partidos me dando respaldo, me apoiando. Então, eu penso de que é importante a deputada Luiziane, sim, mas aí no tempo dela, o importante é que nós estejamos todos imbuídos e com todas essas lideranças e, sobretudo,
com o povo. Porque não adianta nada a gente ter todas essas lideranças, mas não ter o povo do lado da gente. E graças a Deus a gente tem acompanhado as pesquisas. Claro, as pesquisas são resultados momentâneos, mas as pesquisas estão nos dando esse respaldo que a gente precisa, estão nos dando bons resultados e a gente espera que cada vez mais a gente possa crescer. Candidato, os adversários do senhor, quando tocam nesse ponto aí de alinhamento político, dizem, olha, o prefeito é quem vai conduzir a gestão, não é o presidente que não mora em Fortaleza. Quando um candidato tem muitos apoios, é como se precisasse de algumas muletas para fazer uma campanha. Essas críticas que o senhor deve já ter ouvido, fazem sentido na sua avaliação? Olha, talvez se eu estivesse no lugar deles, eu estaria dizendo a mesma coisa, porque é a única coisa que eles têm que falar. Eles não têm absolutamente nada. Enquanto eles falam de hegemonia, eu falo de integração, de parceria. Quem é que não quer ter uma parceria como o presidente Lula? Quem é que não quer ter uma parceria como o governador Elmano? Quem é que não quer ter uma parceria como o ministro Camilo Santana? Essas grandes lideranças que nós temos. Então, eu não vejo absolutamente como hegemonia. Eu vejo que o estado do Ceará tem um momento histórico, Fortaleza tem um momento histórico de ter uma integração, de ter uma verticalização, de parceiros. O presidente Lula, da última vez que esteve aqui, publicamente ele disse que podia contar com ele, e eu quero bater na porta do presidente Lula, porque eu vou aqui implantar o maior programa habitacional que essa cidade já viu, que é um programa alinhado, integrado, com parceria com o governo federal, Minha Casa Minha Vida, para que a gente possa tirar tantos irmãos e irmãs fortalezenses que hoje não têm um teto, ou que têm uma moradia, ou não tem moradia, ou tem moradia precária. Então eu quero bater na porta dele para a gente implantar, para a gente colocar recursos aqui. Eu quero bater na porta do ministro Camilo Santana para que a gente possa zerar as filas das creches, que o Fortaleza hoje tem quase 10 mil crianças, com pais e mães que não têm onde colocar seus filhos porque não tem vaga na creche. E eu quero implantar aqui, em parceria com o ministro Camilo Santana, implantar creches em nossa cidade. Eu quero bater na porta do governador Elmano para implantar do jeito que ele implantou o Ceará Sem Fome. Eu quero implantar o Fortaleza Sem Fome, levando dignidade aos nossos irmãos e irmãs fortalezenses. O estado do Ceará, em um ano e 7 meses, retirou 600 mil pessoas da linha da extrema pobreza. E eu quero também fazer a mesma coisa aqui em Fortaleza. E para isso, é uma oportunidade histórica que o fortalezense e a fortalezense tem de ter um alinhamento com o governo federal, com o presidente Lula do PT, com o governo estadual, com o governador Elmano do PT e ter a prefeitura de Fortaleza com o Evandro do PT. Então, esse alinhamento, só quem vai ganhar é a população fortalezense. Candidato, a Assembleia Legislativa, na sua gestão na presidência, já se direcionou muito para Fortaleza, já tem um serviço prestado para Fortaleza. Eu me lembro você andando aí na periferia com as cozinhas comunitárias, né? Tem um serviço para crianças, acho que no lugar de psicopedagogia, tem a preparação dos jovens para o Enem, né? O Evandro prefeito vai por essa linha desses projetos que já sendo tocados. O que você faria diferente do atual prefeito Sarto? Bem, diferente do atual prefeito Sarto, primeiro eu não vou abandonar a cidade. O prefeito abandonou a cidade. O prefeito passou 3 anos e meio distante, longe da população, nos momentos mais críticos. Ele abandonou, inclusive na pandemia, onde ele se arvora dizendo que foi o grande líder, que isso não é verdade. Os nossos irmãos e irmãs cearenses sabem que o grande líder na pandemia chama-se Camilo Santana, onde diariamente era prestando conta com a população, diariamente era dizendo o que é que estava fazendo, quais eram as ações que estava tomando. Ele que distribuiu vacina em todo o estado do Ceará. Então, a gente conhece as pessoas, a gente conhece o verdadeiro líder, são em momentos difíceis, como esse que nós passamos da pandemia. E eu jamais irei abandonar a cidade, eu jamais irei abandonar a cidade e ficar fazendo como ele, como o atual prefeito está fazendo, gracinhas com óculos, querendo passar por querendo atingir um público da juventude e chegando ao ridículo como ele está chegando. Então eu seria um prefeito presente, eu seria um prefeito onde irei implantar políticas públicas, como você falou, Oceli, só faço um reparo.
que nós implantamos não só para Fortaleza, mas para todo o estado do Ceará. Procuradoria Especial da Mulher, um órgão voltado na Assembleia Legislativa, voltado para as mulheres vítimas de violência. Quando eu recebi a presidência do atual prefeito, do então presidente na época, que era o atual prefeito, eu recebi com 6 procuradorias especiais em todo o estado do Ceará. Hoje nós temos 137 procuradorias especiais da mulher espalhadas por todo o estado do Ceará. Eu implantei o CIAD, é o Centro Inclusivo para Atendimento ao Desenvolvimento Infantil. E não implantei apenas aqui em Fortaleza, eu implantei aqui em Fortaleza e implantei lá no Cariri. Eu não olhei só para Fortaleza, eu olhei também para o Cariri. Então, eu implantei, e o CIAD é uma equipe multidisciplinar, formada por médicos, terapeutas, neuropediatras, fonoaudiólogos, e estamos atendendo aqui em Fortaleza, mas também no Cariri. Eu implantei também, além da Procuradoria, além do CIAD, eu implantei também, a terceira coisa que você falou era Procuradoria. Do Enem tem a questão das cozinhas comunitárias. O Alcance Enem, o Avance Enem. O Avance Enem nós implantamos não só para Fortaleza, mas para todo o estado do Ceará, onde hoje nós estamos aí em praticamente todos os estados do Ceará, em todo o estado do Ceará, e só esse ano nós conseguimos aprovação por esse curso preparatório que nós ofertamos à população cearense, quase 700 irmãos e irmãs cearenses, inclusive passando para o curso de medicina. Então, essa metodologia que nós iremos implantar também em Fortaleza. Candidato, eu vou pedir licença para um rápido intervalo, mas nós voltamos em instantes com o programa Eleições 2024. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Eleições 2024, que hoje recebe o candidato do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão. Candidato, os candidatos têm falado pouco sobre a questão do funcionalismo em Fortaleza, né? O senhor apresenta no seu plano de governo 7 objetivos, inclusive baseados nas ODS, e é somente no objetivo 7 que o senhor menciona a questão do funcionalismo em Fortaleza. E não existe ali um conjunto de ações para que a gente saiba como que o funcionário vai ser tratado em Fortaleza numa possível gestão. Quais são essas ações? Haverá alguma revisão de plano, de cargos, carreiras, salários? Haverá contratação de novos profissionais para dar essa assistência que a cidade precisa tanto? Carla, no meu período de 4 anos, 3 anos e meio, como presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, uma das nossas primeiras atitudes, eu assumi 1º de fevereiro de 2021, em junho do mesmo ano, nós aderimos ao Pacto Global da ONU, onde nós seguimos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E eu estou dizendo isso por quê? Porque se tem algo que eu foco muito em toda a minha trajetória, é relativo ao ser humano, às pessoas. E por isso que eu sempre tenho dito que eu irei assumir a Prefeitura de Fortaleza para cuidar das pessoas, para tratar das pessoas. A fortalezense está precisando de ser cuidado. E claro que tudo isso perpassa pela questão do servidor público municipal. Servidor público que tem como missão principal servir, o nome já vem dizendo, servir, atender. E para você servir e atender, você tem que ser bem tratado, você tem que ser respeitado. O atual gestor prometeu um plano de cargos e carreiras para os guardas municipais e para uma parte de segmento dos servidores públicos e não assim o fez com o argumento de que ele deixou para a última hora, com o argumento que estaria aí infringindo a lei eleitoral. Isso tudo estratégia, evidentemente, tanto é verdade que os servidores estão simplesmente extremamente insatisfeitos com ele. Eu posso dizer, primeiro, nós vamos escutar as reivindicações, vamos sentar, nós vamos ter uma mesa permanente. Primeiro isso, ter uma mesa permanente. Segundo, sempre respeitar, ouvir, respeitar. Existem situações que eu poderei dar e existirão situações que eu não vou poder
ter condições de dar, mas sempre tendo o devido respeito de olhar no olho e poder dialogar, poder construir um futuro melhor. E é isso que eu estou me propondo, é isso que eu irei fazer. Iremos, claro, tem determinados segmentos que nós temos que fazer de imediato, nós temos que fazer alguns concursos. Por exemplo, psiquiatras, psicólogos em Fortaleza. Nós temos um grande problema, nós temos 16 CAPs. Os 16 CAPs tem psiquiatra, que a cada psiquiatra é para atender 200 pessoas. É humanamente impossível. Então nós tem algumas categorias que são importantes que a gente foque para que a gente possa resolver alguns problemas de imediato e os demais, não que eu não estou dizendo que apenas esse, mas iremos estudar caso a caso, mas eu quero, durante esses 4 anos, fazer uma revisão para que a gente possa estar atendendo e bem atendendo os nossos servidores públicos, até porque eu também sou servidor público. Eu sou servidor público de carreira, sou servidor público da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Então eu tenho uma noção do que o servidor público representa para a sociedade. Candidato, o senhor é aliado político do governador do estado, que está fazendo uma gestão em que chama muito a atenção a situação da segurança pública. É um problema, um gargalo crônico, mas que, enfim, o governador é ele e que apoia o senhor. São 2 perguntas. Qual a sua avaliação, qual a avaliação do candidato Evandro Leitão sobre a segurança no estado? E o senhor, na hipótese de vir a ser prefeito, como que a prefeitura consegue ou conseguiria conjugar esforços com o governo do estado para combater a criminalidade? Eu, antes de mais nada, quero dizer que eu faço parte de um time com Lula, Camila e Elmano, e o governador Elmano, em 1 ano e 8 meses, tirou 600 mil pessoas da linha da extrema pobreza. 600 mil pessoas em 1 ano e 8 meses. Então, é esse time que eu faço parte. O governador Elmano, em 1 ano e 8 meses, implantou o serviço de traumatologia e oncologia no Hospital Regional de Quixeramobim, lá do Sertão Central, como de Limoeiro. É esse time que eu faço parte, em 1 ano e 8 meses. Em 1 ano e 8 meses, o governador Elmano, ele fez mais de 70 mil cirurgias eletivas. Então, os números, eles falam por si só. O governador Elmano tem feito uma boa gestão e, especificamente, sobre a questão da segurança pública, eu posso dizer o seguinte: não se resolve o problema de segurança pública, Erivaldo, com discursos fáceis, com palavras jogadas ao vento. Se faz segurança pública, primeiro, por integração, com parcerias. E eu vou, um dos primeiros atos que eu irei fazer, primeiro, é integrar a Prefeitura de Fortaleza ao sistema de segurança pública, sistema de segurança pública do governo federal e do governo estadual. Vou integrar com o governo federal, com a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, e com o governo estadual, com a Polícia Militar e Polícia Civil, a nossa Guarda Municipal. A nossa Guarda Municipal. Fortaleza tem uma Secretaria de Segurança Pública desde 2013, ou seja, tem 11 anos. A Guarda Municipal, no atual governo, na atual gestão da Prefeitura, ela não tem nenhum tipo de integração com os órgãos de segurança, tanto o governo do Estado como o governo federal. Então é importante. Por que é importante? Porque esse combate se faz esse enfrentamento através de ações estratégicas e de inteligência. E é isso que nós vamos fazer. Mas a Prefeitura tem um sistema, tem um sistema de vídeo monitoramento. Isso não está integrado a... O que é que está integrado? O que está integrado o vídeo monitoramento, a Prefeitura tem uma pessoa da Prefeitura lá dentro do CIOPS. Isso. Certo? Mas não tem um diálogo, os sistemas não dialogam, entendi. As pessoas não dialogam, não se cria ações estratégicas, ações de inteligência, não se fazem. Vou te dar um dado, antes de dar o dado, eu queria dizer o seguinte: nós temos um grande programa, que é a criação dos pelotões todas as regionais de Fortaleza. Fortaleza tem 12 regionais. Cada regional nós teremos um pelotão da Guarda Municipal. E esse pelotão, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o patrulhamento das praças, das areninhas, das paradas de ônibus, das escolas municipais, dos equipamentos de saúde do município de Fortaleza, isso tudo integrado com a Polícia Militar. E aí vem um dado. Carla, Oceli e Erivaldo, e para você, irmão e irmã fortalezense que nos acompanha.
Nos finais de semana, de sexta-feira a domingo, nós temos, nas ocorrências que são registradas no CIOPS, 53% é relativo à situação de perturbação do sossego alheio. É briga de vizinho, é briga por som alto, são situações de menor potencial ofensivo, como a gente fala. Então, se nós tivéssemos, esse percentual, 53% dessas ocorrências, nos finais de semana, de 20 horas de sexta-feira às 20 horas de domingo, isso corresponde a 700 homens, 700 policiais militares sendo deslocados dos seus comandos, dos seus batalhões, para estar resolvendo o problema de briga de vizinho ou briga por um som. Se nós tivéssemos uma integração da Guarda Municipal com a Polícia Militar, provavelmente muitos desses problemas a Guarda Municipal poderia estar resolvendo também. Para o efetivo ficar para outra... Para o efetivo da polícia ficar para resolver problemas maiores, problemas de um potencial ofensivo maior. E não está resolvendo esse tipo de problema. Então, nós temos que integrar, nós temos que criar esses pelotões da Guarda Municipal em todas as regionais, nós temos que fazer um investimento em iluminação pública, fazer investimento, porque quando você faz investimento em iluminação pública, isso também evita maiores problemas, porque a cidade está extremamente mal iluminada, sobretudo na nossa periferia, porque aqui na área mais nobre, dita mais nobre da cidade, aqui, Aldeota, Cocó, Meireles, Beira-Mar, a gente não vê isso, porque os investimentos foram concentrados aqui nessa área mais nobre. Mas se a gente for para as regiões mais distantes, mais afastadas, os bairros mais periféricos, você vai ver isso claramente. Nós vamos criar também, Erivaldo, um equipamento chamado Casa da Mulher de Fortaleza. A Casa da Mulher de Fortaleza irá acolher, tratar e encaminhar mulheres vítimas de violência. Infelizmente, nós temos esse problema que aflige toda a sociedade brasileira, e cearense não é diferente, aqui em Fortaleza também não é diferente. E do jeito que nós fizemos, criamos as procuradorias especiais das mulheres na Assembleia Legislativa, nós vamos levar essa expertise, nós vamos levar essa experiência também para a Prefeitura de Fortaleza, quando nós vamos criar as Casa da Mulher de Fortaleza nas regionais. Do mesmo jeito que nós vamos, então, como nós também vamos criar, como eu disse agora há pouco, nós vamos criar unidades que vão tratar sobre transtorno de espectro autista, que são os CIAD lá da Assembleia, nós vamos levar para a Prefeitura, nós vamos criar os espaços girassol, para tratar crianças, jovens com transtorno de espectro autista e síndrome de Down. Então, é dessa forma, voltando, é dessa forma que se trata, que se faz verdadeiramente o enfrentamento da segurança pública, da violência, e não com discursos fáceis, mas sim com estratégia, com inteligência, com parceria e com integração. O senhor está dizendo que hoje o orçamento da Prefeitura de Fortaleza é concentrado nas áreas nobres, Aldeota, Meireles, Dionísio Torres. O Evandro, prefeito, no primeiro ano de governo, o senhor também é economista, ele entende do assunto, onde é que vai concentrar prioritariamente o orçamento da Prefeitura? Bem, primeiro eu não vou governar, eu não quero ser prefeito de Fortaleza para governar, eu quero ser prefeito de Fortaleza para governar para os 121 bairros. E não apenas para 5, 6, 7 bairros de Fortaleza. Nós temos aí aproximadamente 2 milhões e meio uma população de 2 milhões e meio de pessoas. Então, nós temos que governar, e eu irei governar para os 2 milhões e meio de fortalezenses que nós temos, e não apenas para uma área da cidade. Nós iremos levar a saúde de Fortaleza, ela não pode estar apenas numa área, nós temos que botar para funcionar a saúde de Fortaleza, nós temos que botar para funcionar a educação infantil de Fortaleza, levar as creches para todos os bairros de Fortaleza, nós temos que levar a cultura, sair a cultura aqui da Regional 12, aqui da área do Praia de Iracema, do centro da cidade, e nós temos que levar para toda Fortaleza. Nós temos que ter o Réveillon daqui, da Beira-Mar, que é o nosso maior cartão postal, sem sombra de dúvida, sim, mas nós também temos que ter o Réveillon no Conjunto Ceará, no Henrique Jorge, no Altran Nunes. Nós temos que descentralizar os investimentos. E para descentralizar investimentos, nós temos que ter um olhar mais crítico, nós temos que enxergar aqueles que hoje são os invisíveis. A periferia de Fortaleza, nós vamos criar um programa chamado Programa Horizonte Digital. Esse Programa Horizonte Digital, ele vai olhar para a juventude periférica de Fortaleza, levando a tecnologia digital para as periferias, para que
essas pessoas vão ser capacitadas através de centro de formação e depois de capacitadas elas possam gerar sua própria renda dentro de casa, trabalhando no home office, ou seja, dentro da sua própria casa, com acesso gratuito de internet. Então é dessa forma, nós não vamos... Olha, a minha maior prioridade, respondendo se vocês fossem me perguntar, qual a sua maior prioridade à frente da Prefeitura de Fortaleza? Minha maior prioridade é reduzir as desigualdades sociais que nós temos na nossa cidade. Fortaleza tem o maior PIB do Nordeste. Maior PIB, ou seja, para você que está nos acompanhando, as riquezas que são criadas em todo o Nordeste, aqui em Fortaleza, é onde se cria mais riqueza. A cidade mais rica do Nordeste, é onde se tem o maior PIB do Nordeste, aqui em Fortaleza. Mas em contrapartida, é a terceira cidade com maior desigualdade social, é aqui em Fortaleza. O que é que quer dizer isso? O que quer dizer é que nós temos uma concentração de renda numa casta, numa parte da sociedade, mas a grande maioria vive em condições subhumanas, sem dignidade, sem uma moradia, muitas vezes até sem um prato de comida. Então nós temos que fazer uma gestão para todos, mas sobretudo com um olhar mais sensível para essas pessoas, para as pessoas onde eu estou indo, lá no Altran Nunes, onde eu passo, eu vejo a pobreza, lá no Altran Nunes, lá no Genibaú, lá no Pantanal. Fortaleza ainda hoje tem apenas 67% com saneamento básico. Nós temos que universalizar. A questão de água em Fortaleza praticamente acabou, ou seja, praticamente toda a população tem acesso à água. Foi universalizado. Quase 100% das pessoas já têm acesso à água aqui em Fortaleza, 99%. Mas a questão do saneamento básico ainda é um problema, ainda é uma problemática. E nós vamos, com parceria com o governo do estado, com o governador Eumano, com a CAGES, nós vamos fazer o saneamento para que a gente possa universalizar também, reduzindo problemas na área de saúde, sobretudo. Candidato, o senhor fala muito sobre essa questão habitacional e está no seu plano de governo também essa preocupação. Qual é o déficit habitacional hoje e como é que o senhor pretende resolver esse problema em Fortaleza? O déficit habitacional de Fortaleza hoje são 140 mil pessoas que não têm, aproximadamente, ou que têm ou não têm moradia ou têm uma moradia precária. Pessoas ou famílias? Pessoas. Né? 140 mil pessoas, aproximadamente. Como é que eu vou resolver isso, Carla? Eu vou resolver isso com parceria com o governo federal. Com o governo federal e com o governo do estado. O governo federal tem um grande programa que o atual presidente criou, o Minha Casa Minha Vida. Assim como ele criou o ProUni, assim como ele criou o FIES, assim como ele deu condição do filho do pobre, da filha do pobre ter acesso a um curso de medicina, ser formado em médico, ser um doutor. Pois nós também vamos, em parceria com o governo federal e com o governo estadual, nós vamos fazer um grande programa habitacional aqui em Fortaleza, para que a gente possa tirar essas pessoas, colocar essas pessoas, dar um teto para essas pessoas. Hoje também outro grande problema é o papel da casa. Inclusive ontem fui lá no Moura Brasil, eu estava lá e teve uma senhora que me abordou. Nós vamos fazer a regularização fundiária aqui na nossa capital. Ainda tem muitos moradores que têm a posse, mas não têm a propriedade. E nós vamos dar o papel da casa. Candidato, vou pedir licença mais uma vez para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com o programa Eleições 2024. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Eleições 2024, que hoje recebe o candidato a prefeito de Fortaleza pelo PT, Evandro Leitão. Candidato, os últimos debates promovidos na cidade de Fortaleza, em algum momento, na média geral, o nível tem sido muito baixo, muita acusação, muito golpe abaixo da linha da cintura, né? Ou seja, cria um clima político azedo e a gente vai ter, muito provavelmente, uma disputa de 2 turnos, né? Como que a sua candidatura faz essa leitura dessas brigas, olhando para potenciais aliados, né? Na hipótese, né, de o senhor ser um dos concorrentes que passem para a segunda fase da votação?
Bem, Erivaldo, assim, normalmente quem agride muito é quem está em desespero, né? E está querendo utilizar de alguma estratégia para chamar atenção, no sentido de mudar algum cenário, alguma conjuntura política, eleitoral, sobretudo dos números. Então, eu tenho tentado aproveitar, sempre nos debates, nos espaços que eu vou, eu tenho tentado aproveitar todos os momentos para apresentar propostas. Aqui mesmo, nesse bate-papo da gente, eu apresentei diversas propostas. E é o que eu tenho procurado fazer. Entretanto, eu quero dizer que eu não tenho nenhuma dificuldade no segundo turno em procurar, em ir atrás, de conversar, de dialogar com qualquer um outro, que porventura não tenha ido para o segundo turno, desde que compreenda o nosso projeto político e por Fortaleza, pelos fortalezenses, eu não tenho nenhuma dificuldade em aceitar um apoio, porque nós sabemos da necessidade de que é do voto, dos apoios que são importantes, desde guardando alguns princípios, alguns valores e propostas que são essenciais, que nós não abrimos mão. Certo. Esse qualquer outro inclui André Fernandes, do PL? Não, isso aí é impossível. Isso aí não tem condições, porque o bolsonarismo ele é sinônimo do fascismo, o bolsonarismo é sinônimo do negacionismo, o bolsonarismo é sinônimo de tudo que aconteceu durante 4 anos de ruim no nosso país. Do desrespeito com as pessoas, com a imprensa, inclusive, da chacota, de você em momentos de extrema dificuldade, como o país atravessou, na realidade a humanidade atravessou, que foi numa pandemia, e o presidente está fazendo chacota das pessoas, está em jet ski, enfim, negando a ciência, negando a medicina. Então, fica difícil, é praticamente impossível uma situação de uma aproximação com essas pessoas que pensam. Eu respeito como ser humano, mas pensamentos completamente diferentes. Candidato, como é que o senhor pensa em aprovar todos esses projetos na Câmara Municipal, partindo do pressuposto que o PT e os partidos aliados não terão maioria no parlamento? Nós temos um arco de aliança, Alceli, de 8 partidos. E esses 8 partidos, nós acreditamos de que a gente possa fazer a maioria, se não a maioria, mas fica bem próximo da maioria, bem próximo, bem parelho, dos 43 vereadores que a Câmara terá. Então, eu tenho uma absurda convicção que, através do diálogo, eu sou uma pessoa que tem uma facilidade para dialogar, para escutar. Fui eleito e reeleito presidente da Assembleia por unanimidade, então, com os votos da situação e os votos da oposição. Então, eu tenho absoluta confiança que nós iremos aprovar importantes mensagens, propostas. Eu esqueci de falar uma, me permitam aqui vocês, mas uma das nossas primeiras ações que nós vamos fazer nós acabarmos com essa taxa, a taxa do lixo que o prefeito criou. Prefeito, na época, dizendo que estava sendo obrigado a criar a taxa do lixo, o que não é verdade. Ele não foi obrigado a criar a taxa do lixo. A lei diz que o município tem que ter sustentabilidade econômica. Sustentabilidade econômica não quer dizer que é sinônimo de criação de taxas, de tributos, de impostos, de forma nenhuma. Aliás, Fortaleza tem 298 anos. Fortaleza passou 297 sem a taxa do lixo. Ano passado, para cá, o prefeito criou a taxa do lixo e nós iremos acabar, no nosso próximo governo, nós iremos acabar arrecadado que foi quase 180 milhões de reais foi arrecadado, que ele arrecadou e ninguém sabe onde é que foi esses investimentos, para onde foram esses investimentos, desses recursos, e nós vamos acabar com o coletivo, com o conjunto de vereadores que a Câmara Municipal terá. Candidato, no seu planejamento, também no seu plano de governo, o senhor apresenta a importância do centro de Fortaleza como um importante espaço para o comércio, mas também a importância histórica que tem aquela área da cidade, né? E são muitos os problemas que hoje afligem aquela população, que vão desde o alvará de funcionamento, os comerciantes se ressentem muito disso, então eu quero saber qual a sua posição em relação a isso, mas também a estrutura de calçadas, né? Difícil transitar no centro de Fortaleza, a insegurança que marca hoje o local. Então, quais são os projetos para o centro da cidade para que a gente possa retomar esse espaço, inclusive nos aspectos comerciais? Certo.
É importante que se diga que esses alvarás que você citou, Carla, quem criou, quem fez todo esse reajuste, essa correção desses alvarás, é o ex-prefeito Roberto Cláudio, que é um dos maiores apoiadores do atual prefeito Sarto. Então, ele que na sua gestão fez uma correção absurda e que inclusive revoltou a classe produtiva do estado do Ceará, a grande parte da classe produtiva do estado do Ceará. Mas voltando à sua pergunta, eu quero dizer o seguinte: o centro de Fortaleza tem que passar por uma requalificação, por uma revitalização. Essa requalificação, essa revitalização, ela tem que se dar através de intervenções nas mais diversas áreas. Na área de infraestrutura, é fato com relação a calçadas, muitas vezes os próprios cadeirantes, quem é cadeirante tem dificuldade em andar no centro da cidade de Fortaleza, nas suas calçadas. São intervenções na área de infraestrutura, são intervenções na área de segurança. Na área de segurança, se você não põe um local atrativo para se criar um polo atrativo, um polo gastronômico, um polo comercial, você dificilmente, e que se tenha um mínimo de segurança, as pessoas não vão. Hoje em dia, cada bairro, Carla, nós temos 121 bairros em Fortaleza. Praticamente todos os bairros têm vida própria. Vamos lá pegar o Genibaú. Vai no Genibaú. Genibaú, se você for lá, tem o seu comércio, tem o seu mercado, tem lojas, tem sua vida econômica própria. Diferente de 15, 20, 30 anos atrás, quando as pessoas todas vinham ao centro fazer suas compras no centro da cidade. Então, intervenção número 1, infraestrutura. Intervenção número 2, segurança pública, colocando patrulhamento da Guarda Municipal lá com a integração com a Polícia Militar. Número 3, para que a gente possa atrair empreendedores, pessoas que efetivamente queiram ir para o centro da cidade, colocar seus negócios, você tem que atraí-los. E a atração tem que passar por um benefício fiscal. Tem que passar. É inevitável. Você anda pelo centro da cidade hoje, você fica com o coração partido. São lojas e mais lojas, aluguel, com as placas para aluguel, quando não são transformadas em estacionamentos. Então, para você atrair, você também precisa passar por incentivos fiscais. E nós vamos incentivar. Se você me perguntar qual tipo de incentivo fiscal, ainda não posso te dizer. Mas nós vamos dar incentivos fiscais para que as pessoas possam se estabelecer no centro da cidade. Número 4, nós temos que fazer um trabalho também com a população em situação de rua no centro da cidade. Tem um número considerável de pessoas que vivem nas ruas do centro da cidade. Aliás, não só no centro da cidade. Eu estou dando um exemplo do centro da cidade porque é a questão agora. Nós temos 9 mil pessoas, uma população de 9 mil pessoas em situação de rua. Nós temos que criar um aluguel social para essas pessoas. E essas pessoas, muitos desses imóveis que estão desocupados hoje, pertencem à União, ou Estado, ou município. E nós temos que colocar essas pessoas, criar um aluguel social para colocar essas pessoas dentro desses imóveis. E aí você começa a dar vida. Colocando pessoas morando no centro, isso atrai farmácia, atrai bares, restaurantes, atrai o comércio, colocando segurança, criando uma infraestrutura necessária, que é importante, e com benefícios fiscais. Esse combo, esse conjunto de variáveis, eu tenho absoluta certeza que vai dar uma revitalizada, vai dar uma requalificada, e aí eu vou um pouquinho além. A importância que tem de a gente requalificar o corredor da Monsenhor Tabosa. Aquele corredor ali, que é um corredor, um patrimônio da cidade, patrimônio histórico-cultural da cidade, que nós temos que revitalizar. Hoje, a mesma coisa que acontece no centro da cidade, acontece na Avenida Monsenhor Tabosa, onde vários daqueles imóveis estão desocupados por aluguel. Candidato, o senhor falou aí sobre taxa do lixo, dizendo que vai desimplantar, digamos assim. Acabar. O senhor falou da atualização dos alvarás, que muitos empresários, eu lembro, reclamaram. E agora o senhor fala de incentivo fiscal, né? Só que o governo do estado, apoiado pelo senhor, aumentou o ICMS. Eu pergunto para o senhor, isso não soa incoerente, vindo de um aliado do governo? É diferente, Arivaldo, porque o que foi que aconteceu? No final de 2022, no apagar das luzes, o governo Bolsonaro retirou dos cofres dos estados
valores consideráveis. E aqui no estado do Ceará foi perdido aproximadamente 2 bilhões e meio de receita. 2 bilhões e meio de receita. Você deve se recordar, relativo à questão dos Aquele projeto do deputado Danilo Forte, é esse? dos impostos, telecomunicações e combustíveis. Isso. Certo? Foram 2 bilhões de transporte e combustíveis. 2 bilhões e meio. E aí não foi o estado do Ceará que fez isso, foram as 27 unidades da federação que fizeram isso. Ou então nós não teríamos recursos para investir nas áreas essenciais. Agora, o que é que a extrema-direita, os conservadores falam? Eles falam justamente isso. Não, foi aumentado o imposto, mas não falam de que o presidente, na época de plantão, que estava lá, retirou de todos os estados, aqui no IAI, especificamente aqui no nosso estado, 2 bilhões e meio. Como é que um estado do semiárido nordestino, um estado pobre como o nosso, que detém 2,2% do PIB nacional, vai conseguir investir? Vai conseguir investir nas áreas essenciais, na saúde, na educação, na infraestrutura? Como? Então, existe esse grande diferencial. Entendi. Candidato, todos os seus colegas concorrentes, né, candidatos a prefeito, passaram por aqui e defenderam o enxugamento da máquina, a máquina gestora da prefeitura, achando eles que está inchada, tem muita secretaria e tem que enxugar para ter mais recurso. O senhor manteria essa estrutura, enxugaria? Como fazer para essa máquina ficar mais eficiente? Bem, primeiro, eu digo sempre que discurso fácil, ninguém vai ninguém vai me ver com esse tipo de comportamento. Nós vamos fazer uma avaliação, evidentemente, daquilo que nós vamos ter quando nós recebemos a Prefeitura de Fortaleza. Mas é fato que existe uma situação que essa daí é uma coisa muito clara para mim. É a incapacidade dos atuais gestores que eles têm. Ou seja, nós temos aí 12 regionais. Dos 12 secretários regionais, boa parte, eu não vou generalizar, mas boa parte não tem a menor condição de estar à frente de uma regional, de uma secretaria. E nós iremos, aí você pode perguntar, não, mas aí você não tem aí um arco de aliança de 8 partidos? Sim, tenho, e os 8 vão, inclusive, me ajudar a fazer a gestão do Estado. Agora, com a variável chamada meritocracia. O partido vai fazer a indicação? Vai. Agora ele me manda 3 nomes para eu avaliar aquele que eu acho que se encaixa, que ele tenha efetivamente condições para estar exercendo uma função como secretário ou qualquer outra função importante que o seja. Então, esse é o nosso grande diferencial. Nosso diferencial, eu sou auditor da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, onde ingressei por concurso público. Eu fui secretário de Estado durante 3 anos. Eu sou presidente de um poder. Estou indo para o meu 4º ano. Então, eu sei como é que é a gestão, eu entendo de orçamento e nós vamos implantar tudo isso na Prefeitura de Fortaleza com responsabilidade, com muita transparência, assim como eu deixei a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará hoje. É a 4ª Assembleia mais transparente em todo o Brasil. Em todo o Brasil, nós vamos dar a transparência necessária para que a população fortalezense ela possa saber cada centavo onde está sendo investido. Candidato, há alguma ação do prefeito Sarto que o senhor considere importante, que possa ser preservada aí numa possível gestão do senhor? Se há alguma ação que foi implementada pelo prefeito Sarto, alguma política que foi desenvolvida nesse tempo de mandato do prefeito Sarto e que possa ser mantida numa possível gestão do senhor? Bem, eu sinceramente, a atual gestão tem tido tantas falhas, tem tantas situações difíceis que fica até difícil a gente enumerar uma. Ou o passe livre, por exemplo. Vamos, é claro, o passe livre, pronto, vamos lá, passe livre estudantil. Nós vamos não só nós vamos deixar, mas nós vamos ampliar. Nós vamos ampliar o passe livre estudantil para os sábados e domingos, sim, no sentido de que a gente possa dar a condição de um lazer para o estudante, nos finais de semana, ele ter um momento de
de ir para uma pinacoteca, ir em Estação das Artes, ir para uma praia, ir para um cinema, ir para um teatro. Nós vamos ampliar o passe livre estudantil. Aliás, nós vamos não só ampliar aos sábados e domingos, porque já copiaram essa proposta. Nós vamos não só ampliar aos sábados e domingos, nós vamos ampliar nas férias dos estudantes, nós vamos ampliar para deixar de janeiro a janeiro, de janeiro a dezembro, os jovens, a juventude, os estudantes, eles terem a condição de ter esse passe livre durante a semana e nos finais de semana. Candidato, nós queremos agradecer imensamente por sua participação, pelo seu tempo, desejar muita sorte nessa campanha. Agradecer, sobretudo, a vocês que têm nos acompanhado. Nós encerramos hoje essa série de sabatinas com os candidatos a prefeito de Fortaleza. Esperamos ter contribuído para o bom debate e para gerar informação qualificada, informação aprofundada, para que você, eleitor, possa tomar a melhor decisão. Continue nos acompanhando nessa cobertura das eleições 2024. Até a próxima!